Olá, todos bem por aqui? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Riqueza Além do Dinheiro, nosso bate-papo semanal para desenvolver o autoconhecimento financeiro. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida financeira mais consciente. Me diz uma coisa, hein? Você acha que é só querer para você conseguir algo? Você já ouviu a frase, se você quisesse mesmo, você conseguiria. Não sei se você quer realmente isso. Pois é, gente, é sobre autocontrole que a gente vai falar no episódio de hoje. E aí eu já quero começar dizendo o seguinte: autocontrole não significa você dizer não o tempo todo, você se policiar o tempo todo, ou você sufocar o que você quer realizar, seus desejos. O autocontrole significa sustentar uma escolha quando existem outras opções mais fáceis, mais rápidas e mais prazerosas disponível. Bom, e aí, vocês sabem que eu gosto de ler muito, qualquer tempo que eu tenho livre, eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô buscando, eu falo que eu acho que eu vou aprender para sempre, né? Bom, e aí dentro dos meus estudos, depois vocês vão entender por quê, na neurociência, o autocontrole fica localizado no córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro onde é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, avaliação de consequências, inibição de impulsos, e essa área ela é biologicamente limitada. E aí, gente, é basicamente assim, Daniel Kahneman, ele é um psicólogo e também estudioso da economia comportamental. Dentro dos estudos dele, ele viu que o nosso cérebro é dividido em 2 sistemas, tá? O sistema 2 é um sistema mais lento, mais racional, exige certo esforço, que é no córtex pré-frontal. E o sistema 1 é um sistema mais automático, impulsivo e econômico em energia. Então, o que isso quer dizer? Que quando a gente está com sono, com fome, quando a gente está muito estressado, qualquer uma dessas coisas que tira a gente ali do nosso normal, o que o nosso cérebro faz? Ele ativa o sistema 1. Por quê? Porque ele quer economizar energia, ele não quer ficar estressado, mais estressado do que ele já está. Ou seja, ele evita usar o sistema 2, que é responsável pelo autocontrole. Percebe como é que a gente está amarrando aqui? Justamente porque ele tem que ter um processo muito maior do que, de pensar e tudo mais, do que o sistema mais rápido. E isso pode explicar algumas coisas pra gente, né? Pensa o seguinte, tem pessoas que são diurnas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa diurna. Se eu tomar decisão à noite, vocês podem ter certeza que no outro dia eu vou me arrepender. E tem gente que é noturna, né? Ou porque que a gente tem mais dificuldade de tomar decisões financeiras mais assertivas depois de um dia estressante, um dia ou que aconteceu alguma coisa no trabalho, ou que teve uma briga com o marido, depois que alguma coisa aconteceu. E por que as segundas-feiras parece tão conveniente a gente falar, na segunda eu começo? Porque a gente não precisa resolver aquilo naquela hora. Eu lembrei de um estudo, eu já tinha visto, vocês já devem ter visto também, que é o estudo do marshmallow, mas eu fui lá no YouTube e assisti de novo, porque eu queria relembrar, porque veio isso na minha cabeça, né? Onde eles colocavam crianças de várias idades dentro de uma sala, e aí eles falavam o seguinte, se você tem a opção de comer esse marshmallow agora, ou você tem a opção de esperar até eu voltar para a sala, e aí você tem 2 marshmallows, você ganha 2 marshmallows e vai poder comer 2 marshmallows. E, gente, assim, vocês tinham que ver, depois se vocês quiserem assistam o vídeo, tem vários tipos de criança e algumas ficavam assim, eles pegavam o marshmallow, cheirava, lambia, tirava, sabe a pontinha do marshmallow, mas se segurava para não comer, por quê? Porque eles sabiam que eles iam ganhar 2. Teve criança que esperou um pouquinho, relutou e comeu. Teve criança que a moça nem tinha saído da sala e a criança já tinha comido marshmallow. Então percebe? Vários cenários, mas o que revelou esse estudo? Eles estavam querendo identificar como resultado de longo prazo
torna-se mais difícil que a pessoa tenha o autocontrole. Então, ou seja, quando a pessoa sabe que ela tem um resultado no curto prazo, que ela vai receber algo benéfico para ela em troca, o ímpeto dela de esperar, né, e de ter o autocontrole diante de uma situação é muito maior do que quem pensa no longo prazo, né? Vamos falar financeiramente aqui. Você sabe que é importante se aposentar e genuinamente as pessoas sabem que é importante juntar dinheiro para a aposentadoria. Mas por que algumas pessoas pensam nisso e agem efetivamente, têm o autocontrole de poupar, de fazer as escolhas necessárias e outras pessoas não? Porque a recompensa está a longo prazo, né? A recompensa, a pessoa não consegue ver benefício ali no curto prazo e para algumas pessoas é mais difícil ter essa dimensão assim, poxa vida, eu vou me privar agora por uma coisa que vai acontecer lá na frente ou que nem vai acontecer? Ou seja, quanto mais distante a recompensa, mais difícil era sustentar o esforço de esperar, né? E as crianças também avaliavam, poxa, o ambiente é seguro, não é seguro, como eu me sinto? Dentro desse contexto, o que a gente percebe? O autocontrole, ele também depende de um contexto, né? E aí, qual que é a grande questão, assim, né, que até me preocupa pessoalmente falando? Se a gente tem mais dificuldade de ter autocontrole quando as coisas não são necessariamente no curto prazo, tem várias coisas na nossa vida que são a médio e longo prazo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na nossa saúde física, quando a gente faz exercício físico, né, obviamente tem as pessoas que são profissionais da área, mas dentro aqui, ó, do geralzão aqui das pessoas normais, né, vamos dizer assim, o que a gente pensa? Poxa, eu tô fazendo exercício físico para minha saúde, para lá no futuro, na minha velhice, eu ter mobilidade, eu conseguir, enfim, andar, caminhar, fazer as coisas. Mas se a gente não tem tanta essa noção, pensa, a gente poderia ter uma saúde muitas vezes melhor do que a gente tem, porque a gente não tem essa questão do autocontrole agora de fazer, poxa, eu preciso fazer isso agora. Falando também da parte emocional, poxa vida, o autoconhecimento, gerenciamento do estresse, se eu não vejo benefício no curto prazo, né, ou não aconteceu alguma coisa efetivamente para que eu possa tomar uma decisão, por isso que muitas vezes também a gente pensa assim, a gente age mediante uma situação, né, por exemplo, muitas pessoas me procuram, né, como profissional da área financeira, ou por conta de um endividamento muito sério, ou porque, enfim, perdeu o emprego, ou porque está numa situação complicada. Por que isso? Porque é a hora que, literalmente falando, a água bate na bunda e a gente tá ali no curto prazo para resolver. Mas percebem que tem todo um contexto e a gente vai entendendo aqui. Às vezes as pessoas não vão se programar agora para aposentadoria porque é algo, não percebe a recompensa, né, do esforço no curto prazo. Então tudo isso faz parte de ter esse autocontrole. O problema é que o futuro, ele não gera dopamina suficiente. E a dopamina que eu digo não é nem o prazer em si, mas é a antecipação da recompensa. Então, o que a gente pensa? Será que esse esforço, será que isso vale a pena mesmo? Né? Uma coisa que ainda vai vir, né? Uma coisa que ainda, o futuro que ainda não chegou. E aí, o que acontece no mundo que estamos vivendo? O que ele oferece? Oferece tudo rápido, tudo instantâneo, oferece coisas acessíveis. E o que o autocontrole oferece? Oferece um esforço agora para uma recompensa futura e acaba tendo uma sensação abstrata do benefício. E isso, se a gente pensar, não é uma disputa justa, né? Financeiramente, quando a gente compra, a gente teve um dia ruim, até dei o exemplo lá atrás, teve uma briga em casa, ou aconteceu alguma coisa no trabalho, e a gente compra para se sentir melhor diante de uma situação ruim, muitas vezes é um tipo de regulação emocional. Então não significa que a pessoa é irresponsável, que a pessoa é mau caráter, nada disso, mas é a forma com que o cérebro está tentando de alguma forma regular um desconforto que ele tem, né, que ele teve ou que ele tem. Isso nasce como uma maneira de tentar reduzir o sofrimento, aliviar a tensão, sair de um estado emocional desagradável e recuperar a sensação de controle e de conforto. E esse conceito, ele é amplamente estudado, né, por vários pesquisadores que falam que não é uma opção do cérebro escolher se eu vou fazer essa autorregulação ou não. É algo que ele vai efetivamente fazer.
O problema aqui, né, a grande questão é quando vira a única estratégia da pessoa, porque é impossível que a pessoa consiga viver nesse ciclo. A gente está dando o exemplo financeiro, a pessoa vai à falência, mas tem outros exemplos também de forma de regulação, seja na alimentação, seja na dependência emocional e outras também que a gente pode citar. Quando a pessoa tenta resolver algum vazio com objeto, com compra, o vazio ele vai ser maior. Ou seja, o problema não é nem a compra em si, mas é a forma com que a pessoa usa aquela situação, aquela compra, para lidar com situações desconfortáveis. Então, veja se isso faz sentido aí para vocês. Como eu vejo, assim, gente, como bate em mim essa questão do autocontrole? É uma forma de fazer escolhas conscientes. A gente fala bastante aqui sobre escolhas conscientes, mas mais do que isso, não nega a existência do impulso, do desejo, da pessoa sabe que ela quer fazer aquilo e que ela tem aquele ímpeto. Então não é negar, é reconhecer sim o impulso, mas não escolher agir mediante o impulso naquele momento, naquela tomada de decisão. Então vocês conseguem perceber a diferença? Então você sente raiva, você sente o desconforto, você quer ir lá, você quer comer doce, você quer extravasar. Você reconhece o incômodo, mesmo assim você escolhe sustentar o seu desconforto tomando uma ação e uma decisão diferente. Porque senão a gente fica à mercê, a gente entende que tem uma questão, inclusive biológica, né, que é a parte cerebral que eu falei pra vocês, mas ainda assim a gente tendo essa clareza, e aí por isso é importante saber como é que a gente funciona, como é que a gente age. Vocês percebem a importância de se autoconhecer? Cada um é diferente. Então é importante que você entenda como você funciona para aí sim fazer as melhores escolhas. E qual é a consequência de você fazer isso? Então tá, eu entendi, eu tô com raiva, tô com vontade de ir lá extravasar, comer doce ou gastar dinheiro e ir lá fazer uma compra. Eu entendi, eu estou escolhendo sustentar esse desconforto, eu não vou tomar essa decisão. Qual é a consequência disso? As emoções, elas vão vir e elas vêm como ondas. Elas vêm, a gente sente, elas passam e vão, né, e vão embora, vão deixar de existir sem que a gente precise se afogar necessariamente nessas ondas. A gente exercita também, além da consequência, né, de olhar para isso, o foco de pensar, poxa vida, ok, eu não vou ter um benefício agora, mas o futuro tá aí, o futuro tá chegando e eu quero estar melhor no futuro. Eu não quero, né, ou falando financeiramente, passar necessidade, ou depender de filho, ou enfim, estar numa situação de vulnerabilidade como a gente vê muitos dos nossos idosos da sociedade. Então, isso é uma escolha que a gente pode fazer. A gente acaba de alguma forma exercitando também essa questão da frustração, porque a gente vai receber não, gente, não dá pra fazer tudo. Se a gente não fala alguns nãos pra gente, a vida de alguma forma vai falar. Então essa questão da frustração é um grande fator também da questão do autocontrole. Por quê? Porque a evitação da frustração faz com que a pessoa também não exercite o autocontrole, porque tudo na verdade é um músculo que a gente vai exercitando. Quando a gente é bebê, ou a gente vê as crianças, ou enfim, né, quem é mãe vê os filhos, eles não conseguem sustentar essa frustração. Então, se eles estão com fome, eles gritam, fez cocô, fez xixi, precisa trocar e tal, eles sentem dor. Então, eles não têm, eles precisam ser atendidos, né? Eles têm essa baixa frustração para poder ser atendidos. Só que quando a gente fica adulto, a gente vai amadurecendo, qual é a grande questão? É a gente aumentar esse tempo entre o estímulo de querer algo e a resposta que é ter algo. Isso faz parte também do processo da gente entender conscientemente que a gente não vai ter as coisas, ou não vai poder fazer as coisas na hora que a gente quer e na hora que a gente, enfim, no nosso, ali no start, ali, eu quero agora, eu vou fazer agora. Não é bem assim. O Viktor Frankl é um psiquiatra e ele fala sobre o vão da liberdade, que significa o seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um espaço ali de tempo. E é justamente nesse espaço que reside a nossa liberdade. Ou seja, o autocontrole, ele tá na habilidade de habitar esse espaço sem fugir dele. Entender que a gente tem sim o estímulo, tem sim a necessidade do querer, mas a gente tem esse meio, esse tempo que fala que é o vão da liberdade, que é onde a gente escolhe, a gente toma a decisão do que fazer e como fazer para atingir aquilo. Ou seja, eu vou atingir aquilo, tá, mas não vai ser agora. Eventualmente eu tenho que esperar para
receber aquilo. E a vida financeira, gente, é um reflexo desses comportamentos. Então, é um reflexo das emoções, é um reflexo da história, do que a gente traz de história, né, da nossa vida, de crenças e de desejos que a gente tem. Então, por isso que trabalhar só a questão técnica da coisa, só números, só o que vai ser colocado ali na planilha ou no aplicativo, isso é vago diante de toda a dimensão que a gente tem da parte comportamental, que é a parte efetivamente que vai fazer as escolhas, que vai tomar a decisão. O financeiro, o dinheiro em si, ele vai seguir baseado nas escolhas que a gente faz. A estratégia vai ajudar sim, a planilha vai ajudar sim, ter a visão do todo vai ajudar sim, mas é como tomar um analgésico e esperar que cure de uma doença que eventualmente a gente tenha, né? Então, a parte financeira é muito focada em comportamento, por isso que a gente aqui quer sim desenvolver o autoconhecimento financeiro, porque é a forma com que a gente toma as decisões, os nossos comportamentos, a nossa consciência mediante a nossa vida, as nossas emoções e tudo mais, vão ser o principal agente para a tomada de decisão e para onde efetivamente está indo o financeiro. E aí, eu quero comentar com vocês uma pesquisa que eu mesma estava fazendo, tá? Eu, Juliana. No ano de 2024, mais ou menos do começo do ano para o meio do ano, uma coisa começou a me incomodar muito, assim. Os clientes especificamente da consultoria, porque eu acompanho individualmente o caso deles, eu percebia que eles têm, tá, um resultado fantástico durante a consultoria. Eles conseguem investir, eles conseguem muitas vezes ficar dentro do orçamento, conseguem não fazer mais dívidas, conseguem aprender a gestão financeira como um todo. Mas aí o que começou a me incomodar é que depois que terminava o processo da consultoria, quando a gente faz a revisão anual da gestão financeira, muitos deles me falavam que não conseguiam seguir sozinhos sem a ajuda da consultoria. É como se a Juliana, a consultora, ou seja, né, o profissional que vocês estiverem trabalhando, é como se fosse ali o anjinho e tivesse o diabinho e fosse meio que uma voz da consciência para que a pessoa conseguisse seguisse no foco. E isso eu deixo muito claro durante o trabalho, que é importante que as pessoas não fiquem dependentes da consultoria financeira, que elas possam criando ferramentas, que elas possam ir criando embasamento, entendimento para fazer a própria gestão financeira, que, gente, isso vai ser sempre, não é por um tempo. A gente não precisa comer sempre, escovar o dente sempre, sair para trabalhar sempre. A gestão financeira é a mesma coisa. Mas isso começou a me incomodar. Então, de 2023, que eu fiz os planejamentos e tal, 2024 eu fiquei muito focada nisso e comecei a pegar, meio que fazer mesmo uma pesquisa interna com os clientes. Imagina, eu já atendi mais de 300 clientes, famílias, né? É muita gente. Então eu comecei a fazer esse tipo de pesquisa interna e comecei a entender o seguinte, que a parte técnica, a parte prática, ela é muito importante. Muito importante, porque se a pessoa não souber onde, né, o calo está apertando, onde está o problema, ela não vai conseguir ter possibilidade de resolução e de sair daquela situação. Só que o que faz as pessoas permanecerem naquele foco é algo emocional e comportamental. Então, o que eu pensei cá com meus botões? Eu falei, eu preciso da ajuda dos universitários, né? Para poder entender e poder chegar mais fundo nessa questão comportamental. E aí dentro disso, gente, eu conheci a Marildinha. A Marilda é minha sócia da Valor Consciente. Então, só para contextualizar, eu conheci a Marilda em 2013, quando eu saí do banco, que eu falei para vocês que eu não aguentava mais, que eu tava super infeliz e tal. Eu saí, pedi demissão. Ai, tinha 15 anos. Gente, eu não pensei em nada. Eu tava tão adoecida emocionalmente que nada disso me fazia sentido. Tá vendo? É esperar chegar nesse ponto para daí tomar uma decisão sem pensar e tudo mais. Enfim, saí do banco, fui trabalhar numa ONG para ganhar metade do que eu ganhava no banco. Mas assim, se vocês me perguntarem, putz, você se arrependeu? Hoje não, porque eu já sei como é que foi o desfecho dessa situação. Mas em algum momento eu poderia ter feito de uma outra forma, tá? Acho que é essa a questão. Então eu saí, fui trabalhar na ONG. Eu trabalhava extremamente feliz, tá? Eu trabalhava mais horas, eu ganhava menos, tá? Mas eu tava
tão realizada, inclusive lá onde eu administrava, acho que eram 7 departamentos dentro da ONG, e um deles, que era a parte de sócios, que era o centro ali, né, de quem faziam as doações para a ONG, a Marilda estava gerenciando antes de eu entrar, então a Marilda passou o bastão para mim daquele departamento. A gente ficou muito amiga, tal. E ela saindo para outros projetos pessoais dela, e eu entrando, e a gente manteve contato e tudo mais. E aí, num belo ano, que eu acho que foi 2014, ela montou o projeto dela, que era uma imersão para desenvolver a inteligência emocional. Foi um divisor de águas na minha vida esse treinamento, essa imersão de inteligência emocional. Primeiro porque eu nunca não sabia nada sobre isso. É uma forma de você se autoconhecer, entender como é que você tem bagagem, tem embasamento e tem ferramentas para lidar com as situações do dia a dia. Então isso me ajudou muito. E aí, em 2024, mandei mensagem para ela: Marildinha, tô fazendo essa pesquisa, tô com esse dilema, essa crise existencial. Queria pensar num projeto onde a gente pudesse aprofundar mais essa questão do autoconhecimento financeiro, inteligência comportamental, emocional e tudo mais. E assim, né, a gente criou a Valor Consciente, que é uma forma da gente fazer essa associação, né, da parte prática com a parte emocional e comportamental, da gente conseguir se aprofundar mais. Então, basicamente, a Valor Consciente, ela é o centro hoje dos nossos projetos, porque ela é como se fosse eu brinco que é um Netflix de educação financeira e de desenvolvimento pessoal, emocional e tudo mais. E nisso a gente tem os nossos treinamentos e tal, focados dependendo do que a pessoa quer. Isso veio de uma dor e que eu acredito que esteja totalmente conectado com essa questão do autocontrole. Por mais que eu estou aqui falando sozinha com esse microfone, quando vocês comentam, quando vocês compartilham, eu entendo que que está fazendo sentido para vocês. E o que eu acredito? Que na verdade, assim, o autocontrole, ele não nasce de uma cobrança, né, de você ficar efetivamente se cobrando para fazer algo, mas ele nasce de sentido, da pessoa ter um sentido em fazer o que ela tá fazendo. E até para vocês conhecerem um pouquinho dela, eu vou colocar um áudio da Marilda falando um pouquinho por que ela topou para participar desse projeto que é a Valor Consciente, que era toda essa angústia da Juliana, e como eu fico muito feliz de tê-la, né, como sócia e na minha vida também. Vamos pro áudio da Má. Quando a Juliana me convidou para fazer parte da Valor Consciente, eu fiquei muito feliz, porque era uma oportunidade de levar o meu conhecimento sobre pensamentos conscientes, sobre comportamento humano, sobre gestão de emoções, para um público mais amplo, focado em usar desses conhecimentos para fazer as suas escolhas financeiras. O poder aquisitivo, ele é um poder que precisa ser educado, e ele vai ser potencializado de uma forma positiva quando a pessoa entender quais são as emoções e sentimentos envolvidas neste poder. Então, a Valor Consciente traz este olhar, juntar a nossa habilidade técnica financeira e a nossa habilidade em gerir as nossas emoções para construir esse poder aquisitivo da melhor forma. Então é uma alegria fazer parte desse projeto maravilhoso. Maravilhosa ela, né? Bom, aí voltando aqui, queria falar um pouquinho sobre a armadilha social do eu mereço. A sociedade muitas vezes vende o autocontrole como uma falha de caráter, né? Eu até comecei o nosso episódio falando sobre isso, que é só querer, simplesmente querer, né? E aí a gente sabe que não é exatamente assim que funciona, né? Mas socialmente falando, a gente tem várias armadilhas de consumo especificamente, que são armadilhas que vão atingir direto assim, essa questão do autocontrole. Então, o marketing moderno, a forma com que os produtos são apresentados, é uma recompensa imediata na veia. Então, as facilidades que a gente tem hoje, né, delivery, de comprar as coisas online, de rede social com propaganda o tempo todo, o algoritmo já capta uma coisa que você pesquisa e começa a aparecer aquilo insistentemente. Então, isso é tudo armadilhas que a gente tem, e obviamente que a gente se conhecendo, entendendo como a gente está posicionado e o que é importante pra gente, a gente vai minimizando essas influências, né, dessas armadilhas na nossa vida, que é tão prejudicial. Todos esses estímulos vão eliminando a nossa capacidade de lidar com frustração, porque cada vez mais é entrega rápida, é tudo rápido, elimina o tempo de espera e acaba atrofiando a nossa capacidade de lidar com frustração. Depois de um dia de fadiga extrema mental, a gente com aquele esgotamento, onde o nosso córtex frontal está extremamente exausto, surge o eu mereço.
esse eu mereço é uma tentativa de compensar um vazio emocional, um desconforto através do consumo. Esse é o sintoma e não a cura. Lembra que eu dei o exemplo do analgésico? Você vai tomar um analgésico, mas não está resolvendo a raiz do problema. E amadurecer é entender que não se pode ter tudo. Fato, essa é a vida. Então, o desejo, né? Eu como estudante de psicanálise, o desejo ele é inesgotável, tá? A gente sempre vai desejar alguma coisa. Mas se você tenta satisfazer cada desejo que você tem, é um negócio inalcançável e inesgotável. Então, nesse ponto, você vai se escravizar, porque aí você vai querer mais, querer mais, querer mais para atender aquele desejo, e necessariamente tudo que envolve dinheiro, será que você vai conseguir mediante o trabalho que você faz? Porque essa necessidade de ter desenfreada que a gente tem hoje, porque é muito estímulo de desejo, e como eu falei, o desejo é inesgotável. Então, percebe que a gente se escraviza porque aquilo pra gente poderia fazer a gente feliz e bastar, mas não, a gente fica nessa busca constante para satisfazer esse desejo. Aí eu lembrei de um outro negócio aqui, eu não sei se vocês assistiram aquele filme A Substância, com a Demi Moore, que é um filme, na verdade, assim, o contexto dele, o que ele traz de mensagem é muito interessante. Eu não gostei muito do estilo do filme, porque a forma que foi mostrado aquilo, eu não gosto muito de coisa com monstro, não gosto de coisa de faroeste, de negócio espacial, negócio com monstro, não gosto, tá? Então a forma com que foi feito, mas a mensagem do filme que eu quero falar pra vocês, ela estava tentando ter o autocontrole com relação à imagem dela, com relação ao envelhecimento, tá? Então, o que ela tinha? Ela tinha um produto que ela poderia usar para que ela ficasse bonita e apresentável e jovem, e ela não teve o autocontrole de usar aquilo de forma dosada, sabe, um pouquinho só por dia. Começou a aumentar o desejo dela de mais, até que ela foi, né, virando um monstro e tal. É uma crítica até essa questão do querer sempre não ter esse autocontrole de saber, tá bom, isso aqui deu, isso aqui tá bom, porque o mais em busca dessa imagem perfeita, de evitar o envelhecimento muitas vezes, que é um processo natural da vida. Então, o que ela não teve? Ela não teve o autocontrole, ela não conseguiu controlar aquele impulso de fazer aquilo incessantemente, percebe? E aí, eu acho importante a gente falar sobre a distinção de autocontrole e disciplina, porque em algum aspecto eles podem confundir, mas eles têm sim uma distinção. Eu costumo dizer que o autocontrole é a gestão da emergência, é o freio do carro que vai fazer a pessoa parar e aí, bom, eu vou por esse caminho ou por esse caminho. A disciplina é a construção do hábito em si. Então tá, eu estou desenhando a estrada que eu vou seguir, né? O autocontrole é o freio, tá bom, ok, parei, deixa eu ver para onde eu vou agora. Então, gente, muitas vezes o dizer não que a gente tá fazendo, a gente não tá dizendo não eternamente, não pra gente, aquele sacrifício, é um calcular de rotas, é falar assim, tá bom, eu estou tomando a decisão consciente disso, ao invés disso, ou melhor, estou tomando a decisão de fazer isso agora, pensando num benefício que eu vou ter um pouquinho mais pra frente também. Por isso que eu falei várias vezes no episódio de hoje, não basta a gente agir só no sintoma, né, no que tá ali na nossa frente, no curto prazo, vendo só o que está diante do nosso nariz. É importante a gente olhar também um pouquinho além e aí entender se a gente está no caminho que faz sentido pra gente ou se não está no caminho que faz sentido pra gente. Eu sempre me considerei uma pessoa com um bom autocontrole, vamos dizer assim. Esse bom autocontrole, né, ele me leva, se eu não tomar cuidado e se eu não ficar atenta, para o efeito inverso de um autocontrole que seria equilibrado ou saudável. Eu tenho a tendência de adiar muito os prazeres, é o efeito contrário. Ao invés de eu querer rápido o prazer, é o contrário. Eu faço e eu adio o prazer. Às vezes de dizer muito não, né, para mim também,
né, especificamente, de sustentar o desconforto por longos períodos. Então, isso também não é legal, esse efeito contrário. Então, obviamente, como tudo na vida, é o equilíbrio, né, que faz sentido. Então, uma pessoa que não tem nada de autocontrole vai ter as consequências, porque ela vai sofrer muito, principalmente se ela tá tentando buscar ali a recompensa rápida daquele desejo que ela tem, ela não vai conseguir. Para o futuro dela vai ser bem complicado. E no meu caso também, que tenho a tendência de olhar bastante para frente e aí adiar, muitas vezes negligenciar descanso, muitas vezes suprimir alguns desejos, tudo depois, né, agora, né, não dá. Então, assim, ter um autocontrole excessivo também não é bom. Pra gente encerrar, o que eu acho que é importante, assim, né, de todo esse bate-papo que a gente tá falando? A gente, de novo, se autoconhecer e entender como é que a gente funciona. Então, a gente entendeu aqui que tem alguns gatilhos, vamos dizer assim, quando você estiver dessa forma ou se sentindo assim, não é um momento que você vai exercer bem o teu autocontrole. Então, se você tá com sono, se você tá com fome, se você tá com raiva, você teve um dia estressante, as suas necessidades básicas, você quer ir no banheiro, não é um momento que você vai exercer bem o autocontrole. Então, identificar esses gatilhos, você não vai tomar decisões, principalmente decisões importantes, decisões financeiras, decisões que vão fazer a diferença ali na sua vida, quando você tiver com esses gatilhos, né? Então, nessas horas, a sua biologia vai vencer. O ambiente é soberanamente importante. Então, assim, não quero gastar, eu não vou no shopping. Eu não quero gastar, eu não vou ficar recebendo notificação de produto que me chama atenção, que eu vou querer comprar. Tem gente que ama maquiagem, vai querer comprar maquiagem. Por quê? Porque tá recebendo aquela notificação. Então, assim, o ambiente, você propiciar um ambiente que vai te blindar, entre aspas, tá? Desses estímulos, né? Para você não ficar colocando à prova toda hora o seu autocontrole, porque você se sente, mesmo inconscientemente, que você tá se punindo, e não é isso, né? Muito pelo contrário, você tá tendo consciência de agir naquele tempo ali que é a real liberdade que você tem, que é a tomada de decisão. E, por último, o financeiro como sintoma. Se o financeiro é onde vai desembocar, onde vai ser o chão de base ali do reflexo do que você está enfrentando, né, seja qual ele for, tá, gente? Isso você precisa trazer para consciência. O que esse gasto, sem estar planejado, sem ser necessário, o que ele está tentando suprir, o que ele está tentando compensar dentro de mim, no meu vazio, no meu emocional, no meu comportamento, sabe? Começar a ter esse pensamento e não só ter o automático, porque isso é um treino, você está treinando toda vez que tomar esse tipo de decisão. E o que precisa? Treinar a outra forma de autocontrole, né? Que é a forma com que você vai tomar decisões que são importantes para você de uma forma consciente e tranquila, com leveza. Entender que se você sente que tem algo errado com você, porque você não tem força de vontade, porque as pessoas falam que é só querer e que você não está conseguindo, olha em volta e lembra que você está com muito estímulo, você está lidando com indústrias multibilionárias que querem fazer você gastar, você comprar, você se endividar. Os bancos lucram muito mais com as pessoas endividadas do que com as pessoas investidoras. Então, pensa que tem contexto por detrás de tudo isso. O autocontrole, ele começa como? Ele começa com a autoaceitação. Entender como você funciona, entender que o cartão de crédito não vai tapar buracos emocionais, você precisa respeitar o seu cansaço, respeitar as suas demandas fisiológicas, né? Você é humano, então a gente não pode controlar o que vem de fora, os estímulos, o marketing, mas a gente pode sim controlar aquele espaço que eu falei para vocês, né? O vão da liberdade, que é o que a gente sente e o que a gente efetivamente faz. Isso tá no nosso controle. E aí, então, vamos pro quadro Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu vi, que eu li, que eu vivi e que me fez refletir. Vou contar para vocês uma obsessão atual, que é a minha máscara de dormir.
Mas vocês devem pensar, Ju, uma máscara de dormir, todo mundo tem, não sei o quê. Gente, foi uma máscara que eu não sabia que existia. E eu sou completamente apaixonada por ela, tá? Então, eu conheci aqui na Crazy Beans, que é uma liquidation, paguei super baratinho, $10 nela. É uma máscara que primeiro, ela veda bem essa parte aqui, porque eu tenho uma questão. Eu não consigo dormir com claridade, mas assim, é uma luzinha, aquela da TV, eu já não consigo, me incomoda profundamente. Eu tenho que dormir no breu, sabe, escuro total. Eu sei que a maioria das pessoas acha que é diferente, né? Mas eu aqui que vos falo, gosto de dormir no pleno escuro. E essa máscara, ela veda bem aqui, ó, principalmente essa parte aqui do nariz. Obviamente, lembrem que ela vai lá pro mural, então vocês vão vê-la. Mas o que ela tem de interessantíssimo, gente, que eu amo? Ela parece um ciclope, assim, ela tem um controle aqui no meio da testa, que eu conecto ela no celular e ela tem um fone embutido dentro da máscara. Então a máscara você põe normal, né, igual você põe pra dormir e tal, só que dentro dela tem um fone assim, ó, pequenininho, fininho, que não incomoda para dormir. Então aqui no ciclope dela eu controlo o que eu quero ouvir. Então o que eu faço? Eu gosto muito de dormir com barulho de chuva. É um barulho que me acalma profundamente. Lembra que eu comentei com vocês em outro episódio que eu tô tentando dormir melhor, né? Buscar uma qualidade melhor do sono e tal. Então assim, isso é um hábito, né? Um hábito novo. Então às vezes, né? Eu tava acostumada já a dormir tarde, assistindo TV e tudo mais. Então o que eu faço quando eu tô mais agitada? Eu coloco a máscara, já fico num breu e coloco bem baixinho o barulho de chuva. Gente, vocês não têm noção, parece uma cantiga de niná. É assim, instantâneo. Eu posso ativar o timer dela ali, 30 minutos, 1 hora, não sei o que, ela desliga sozinha. Ou, geralmente, assim, eu mesma acabo desligando depois, mas eu fico com aquele barulho de chuva dormindo. Às vezes, eu tô com ela, quando eu já tô para acordar alguma coisa, ponho a meditação e fico com ela fazendo a meditação. Nossa, vocês não sabem a maravilha que é isso. Ou às vezes eu quero, sei lá, tô ouvindo um audiobook, não quero levantar, ainda tá ainda tô descansando e tal. Eu fico com ela ouvindo o livro. Gente, é uma obsessão assim. Olha, eu não sei se vocês já conhecem, talvez vocês já até tenham ouvido falar, mas eu quero dizer o quanto ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Aí o que aconteceu? Fomos pro Brasil agora em novembro que passou, né? 2025. Fomos e tal, e a gente pegou uma diária, a gente foi pra praia e tal. Vocês não acreditam que eu esqueci a minha máscara no vão, assim, dos travesseiros e ficou no hotel. Gente, a moça ligou, a gente já tava mais do meio do caminho, a gente foi de carro e tal. Aí ela falou assim, eu falei, ai moça, pelo amor de Deus, você não pode me mandar por Sedex? Ela falou, então a cidade aqui é muito pequena e não tem Sedex 10. Quando fosse o tempo de chegar, eu já teria voltado, porque eu fiquei pouquinho lá, né, no Brasil. Não ia dar tempo. Aí eu falei, gente, eu juro pra vocês, assim, era uma dor, parecia que eu tinha perdido um ente querido, assim, de tanta tristeza que eu fiquei. Aí, não teve o que fazer, perdi a máscara e tudo mais. Aí a gente chegou, veio pra cá, eu não consegui comprar na mesma semana, acho que eu comprei... Samuel que comprou pra mim, acho que umas 2 semanas pra frente. Modelo um pouquinho diferente, mas mesma função, linda e maravilhosa. E é esta que vocês vão ver no mural aqui do episódio, tá? Do Fala o que te vem na cabeça. Então, minha obsessão! Então, assim, olha, se vocês tiverem oportunidade, vocês gostarem de dormir... Gente, no avião, vocês põem ela, assim, acabou. E aquela mão de luz. Nossa, vocês não têm noção como me incomoda a luz. Então, assim, ela é perfeita, maravilhosa, queridinha. Vai lá no mural, no dia que sai o episódio, depois ele fica lá nos destaques, fica tudo lá registrado. Então, não importa quando você tá ouvindo esse episódio ou assistindo, você pode ir lá no Instagram, julianabilia.rad, e ver tudo que eu coloco aqui, que é a coisa mais maravilhosa. E, gente, ó, lembrando que todos os nossos produtos e serviços estão na descrição desse episódio. Então, se você quer aprender realmente a fazer uma gestão financeira com leveza, entendendo o seu momento de vida, você pode acessar, vocês têm um cupom de desconto PodRad. E eu quero pedir encarecidamente que vocês sigam o podcast, clica em seguir
e clica na estrelinha para vocês votarem a nota que vocês dão aqui no podcast. Isso é muito, 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 muito importante. Então, se vocês puderem fazer isso, se vocês estão no YouTube, sigam o canal, se vocês querem ver aqui minha imagem, tá? A pessoa que vos fala, vocês podem acessar pelo YouTube e compartilhem. Se isso fez sentido para vocês, se vai fazer vocês pensarem sobre o autocontrole de vocês, compartilha, que isso é muito importante para o podcast crescer, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!